Romanos 8, a partir do verso 28, vamos ler, até o 39, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Queridos, eu estava conversando com uma pessoa essa semana que me falou que estava muito triste por uma situação pela qual ela passou, ou está passando. E imediatamente eu me lembrei desse texto de Romanos, capítulo 8, verso 29, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como é que a gente pode lidar, como que a gente deve lidar com as questões da nossa vida, que são problemas, são dificuldades, aqueles momentos de crise pelos quais a gente passa, aqueles momentos que a gente fala, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Existe uma promessa de Deus que todas as coisas contribuem para o nosso bem, não é verdade? É o que a Bíblia diz. Então, se tudo coopera para o nosso bem, por que eu estou sofrendo nesse momento que eu estou passando? Por que eu estou tendo dificuldade de encarar ou de resolver essa questão da minha vida? Por que essa enfermidade está me trazendo tanta tristeza? Por que eu estou desempregado? Por que eu estou com um problema no meu casamento ou na minha família? Tem me trazido tanta dificuldade para mim. Como é que eu consigo colocar essas duas verdades juntas? Uma verdade que todas as coisas cooperam para o meu bem, e a verdade é que eu estou de fato sofrendo. A gente não pode simplesmente fingir que está tudo bem. Tem pessoas que estão sofrendo dificuldades, estão passando por momentos difíceis e não estão felizes. Estão tristes, estão abatidas, estão depressivas. E como que a gente deve então olhar para a palavra de Deus e perceber como as respostas que Deus tem para nós? A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E não sei se você sabe, mas no grego, eu gosto de usar o grego original, tá? Tudo, sabe o que significa em português? Tudo. No grego, tudo significa tudo, igual para a gente. Então, todas as coisas significa todas as coisas para a gente, não tem nenhum segredo aí. Nada está excluído. As coisas boas cooperam para o nosso bem, as coisas difíceis cooperam para o nosso bem, mas a gente vai ver nesse texto que existem alguns detalhes que a gente precisa se atentar para que essas verdades façam sentido para a nossa vida. Para que essas verdades nos levem a experimentar o benefício de Deus em tudo que acontece conosco. Eu posso viver uma vida satisfeita e feliz, mesmo quando as dificuldades vêm sobre mim, porque eu tenho uma promessa da parte de Deus, que todas as coisas cooperam para o meu bem, segundo o propósito de Deus. E aqui está uma das grandes chaves que a gente precisa entender. O versículo 29 diz assim: porque quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O bem que Deus tem para nós está além daquilo que a gente imagina que é o nosso bem.
Eu vou usar uma ilustração aqui para você. Imagina que uma família, um pai, tem um filho e ele quer, o sonho dele é tornar esse filho um maratonista. Toda a infância desse filho, o pai vai fazer com que ele possa crescer de modo que lá na frente ele se torne um maratonista. E um maratonista tem algumas características muito específicas. Ele tem que se alimentar bem, ele tem que se exercitar bastante, ele tem que se guardar de algumas coisas que vão prejudicar o seu rendimento. Não é assim que funciona? Então, se você olhar para um momento específico do tempo, talvez o pai não dê para o filho aquilo que ele está querendo. Não vai permitir que o filho fique na frente da televisão durante muito tempo, se ele tem que treinar. Então, se eu olhar para aquele momento, aquelas 2 horas que o filho falou assim, pai, eu queria assistir televisão, e o pai não deixa, o que vai acontecer? O filho vai ficar frustrado, vai ficar triste, porque ele não está entendendo todo o projeto que o pai tem. Mas quando a gente se afasta um pouquinho e pensa na vida toda daquele jovem, que está sendo treinado para se tornar um maratonista, a gente percebe que as atitudes do pai para com o seu filho estão sendo todas voltadas para alcançar aquele objetivo. Então, muitas vezes, aquele pai não vai permitir que o filho faça alguma coisa, ou vai exigir que ele faça outras coisas, de modo que ele seja treinado e preparado para cumprir o seu propósito. Então, quando Paulo aqui escreve aos Romanos, dizendo assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, a fim de que se tornem semelhantes a Jesus, e que Jesus seja o irmão mais velho, o primogênito de muitos irmãos. Ele está dizendo o seguinte, o plano de Deus para você é que você se torne parecido com Jesus. Isso quer dizer o seguinte, que tudo que acontece na nossa vida, de bom ou de ruim, tem um propósito eterno. Deus vai usar a cada uma dessas situações para nos moldar e nos preparar para nos tornarmos mais parecidos com Ele, com Jesus. Ele vai trabalhar o nosso caráter, as nossas vontades, as nossas prioridades, os nossos desejos. Sabe, tem coisas na nossa vida que a gente vai precisar ser trabalhado. Precisa ser trabalhado. Muitas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho, algum trauma que a gente sofreu na infância, que nos impede de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. E Deus usa cada situação pelas quais passamos para que nós sejamos transformados e assim possamos nos tornar de fato parecidos com Ele. Então, quando a gente pensa no bem, todas as coisas cooperam para o bem, a gente precisa entender qual é o bem que ele está falando. O bem não é eu ter um carro novo, o bem não é eu ser absolutamente saudável, o bem não é que todas as coisas funcionem perfeitamente para mim, que dê tudo certo na minha vida. Não é isso que está sendo prometido para nós aqui. O que está sendo prometido para nós, e essa é uma verdade da palavra de Deus, é que todas as coisas vão fazer com que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com o Senhor. Para aqueles que amam a Deus. E aqui está mais uma chave importante que a gente precisa entender. O amor a Deus é que vai permitir que a gente se relacione com Ele a ponto de entender de fato aquilo que Ele quer de nós. Quando você ama alguém, você confia nessa pessoa. Você se abre para ela. Você se torna vulnerável para ela. Você faz aquilo que agrada aquela pessoa. Não é assim? Quando a gente ama uma pessoa, a gente faz tudo para agradar aquela pessoa. Você confia naquela pessoa. Quando você sabe que aquela pessoa ama você, você se entrega de uma maneira muito mais aberta, não é isso? Se alguém que diz que te ama, age com você de uma determinada maneira, você sabe que aquela maneira é porque aquela pessoa te ama. Então, amar a Deus é uma condição fundamental para que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Esse bem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, tem a ver com o fato de que aqueles que amam a Deus sabem e se relacionam com Deus de uma maneira diferente. Que desejam ouvir a voz do Senhor, que dependem do Senhor, que creem que Ele é poderoso e que nos ama de tal maneira que nos guarda, que tem o melhor propósito para a nossa vida. E é isso que vai fazer com que nós possamos, então, descansar no Senhor e viver uma vida feliz. Uma vida que encara as dificuldades, sabendo que essas dificuldades vão ser instrumentos de Deus para nos tornar pessoas
mais parecidas com Jesus, pessoas melhores, pessoas que amem mais a Deus, que esperam no Senhor, que estão sendo treinadas a depender do Senhor. E isso, gente, faz toda a diferença na vida da gente. Aquela pessoa com quem eu conversei, que estava triste, talvez precisasse entender que aquele momento pelo qual ela estava passando, poderia ser uma oportunidade dela ser transformada, de enxergar coisas novas a respeito do nosso próprio Deus. Enxergar Deus como o Pai de verdade, como aquele que quer nos abençoar, e que vai usar cada situação da nossa vida para nos atrair e nos tornar mais parecidos com Jesus. Experimentarmos a sua bondade. A vida é feita de momentos bons e ruins. Agora, a gente pode se alegrar em todos os momentos, porque a gente sabe que o propósito de Deus para nós é maior do que aquele momento na história que a gente está vivendo agora. A gente não conhece toda a eternidade, a gente não conhece todas as coisas que vão acontecer conosco. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe aquilo que a gente vai precisar estar fortalecido e preparado para enfrentar daqui a um mês, daqui a um ano. Mas Deus pode usar cada situação pela qual estamos passando para nos preparar, nos fortalecer e criar em nós algo eterno. Você percebe? Que a gente está sendo preparado para viver com o Senhor eternamente. Ele está trabalhando a nossa vida. Ele está mudando as prioridades da nossa vida para que a gente possa se alegrar em estar com Ele. Estamos sendo preparados para que desde já possamos viver uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que enxerga a mão do Senhor em tudo que nós estamos fazendo e estamos passando. Isso que o Senhor tem para nós. Então, esse texto, num primeiro momento, traz um alento para a gente, né? Puxa, que bom, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando a gente para entender o que ele está falando de verdade, a gente vai perceber que nem tudo vai dar certo. Mas que mesmo nas coisas que não dão certo, Deus pode usar para nos tornar pessoas melhores. Então, quando a gente começa a entender um pouquinho melhor, a gente passa de ficar feliz para ficar preocupado. Puxa, será? Será que eu vou ter mesmo que passar por essas questões difíceis? Mas quando a gente se debruça nesse texto e entende a verdade que o Senhor quer nos comunicar, aí sim a gente pode se alegrar, porque a gente sabe que o Senhor tem um propósito maior. Sabe, o fato do Senhor ter nos chamado é uma coisa muito especial. Lá no versículo 30, diz assim, que o Senhor nos predestinou e também nos chamou, e aos que chamou, Ele também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Você percebe uma caminhada, um crescente aqui? Quando ele diz que o Senhor predestinou, Ele deu um destino desde o passado. Deus nos escolheu para alguma coisa específica. Mas no comecinho do texto, lá no versículo 28, diz assim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui a palavra chamado é um pouquinho diferente. Esse chamado aqui é uma palavra que é usada quando alguém convida você para um banquete. O texto está dizendo que Deus nos convidou para um banquete. Deus pensou em nós como um convidado para uma festa. Você já deu uma festa muito especial? Você não convida qualquer um, não é verdade? Por exemplo, festa de casamento. Não dá trabalho você fazer a lista de convidados? Porque você quer chamar um monte de pessoas, mas você não pode chamar todo mundo. Nós somos limitados, não é isso? Então você escolhe aquelas pessoas que você acha que são as mais importantes para estarem ali com você. A palavra que foi usada é a mesma. Deus sentou na mesa e falou assim, bom, quem que eu vou convidar? Quem que eu vou chamar para essa festa? E começou, não que Deus tivesse algum tipo de limitação, mas ele sentou na mesa e começou a escrever o nome da Juliana, o nome do Alex, o nome da Ira, o nome do pastor Fábio, o nome de cada um de vocês, cada um de nós. Falou assim, eu vou chamar isso daqui porque eu quero que eles estejam comigo. Mas aí, quando ele diz que nos predestinou e nos chamou, também nós temos a opção de dizermos sim ou não para ele. Inclusive Jesus conta uma parábola chamada a parábola da grande ceia. É a parábola de um homem que prepara uma ceia, uma festa, e manda os seus funcionários convidar as pessoas. E as pessoas começam a falar assim, eu não posso porque eu estou ocupado, eu não posso porque eu casei, eu não posso porque eu comprei tal coisa, eu tenho que testar, eu tenho um compromisso muito importante. E um monte de gente recusa o chamado daquele Senhor para a sua festa. Conosco não é diferente. O Senhor nos chamou, mas nós temos a oportunidade de dizermos sim ou não para esse chamado. E quando nós dizemos sim
para o chamado do Senhor. É Ele que nos justifica, ou seja, nos qualifica para estarmos na sua festa. É Ele que nos traz para perto dEle e que nos traz a glória que precisamos para estar na presença do Senhor. Deus faz todo o processo. Ele nos chama, quando nós respondemos positivamente, Ele nos prepara para estarmos com Ele. Então, estarmos na presença do Senhor, aceitarmos o seu chamado, é uma condição para que as coisas cooperem para o nosso bem. A gente precisa entender que o chamado que nós temos de sermos parecidos com Jesus é algo muito além daquilo que a gente imagina. E nos resume aos poucos anos que a gente passa aqui. Eu queria ler com você que em João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Lembra que o texto diz que o propósito de Deus é fazer de nós irmãos de Jesus. De Jesus, o primogênito entre muitos irmãos, e nós somos esses irmãos. Nós somos inseridos na família do Senhor, aqueles que creem no seu nome. Aqueles que creem em Jesus têm o privilégio de serem inseridos na família do Senhor. E quando a gente se relaciona com o Senhor dessa maneira, a gente pode confiar no propósito do Senhor, no cumprimento das suas promessas. Jó foi um homem que sofreu muito, passou por muitas dificuldades, perdeu tudo que tinha, mas em nenhum momento ele pecou com o Senhor. Ele ficou bravo, ele ficou chateado, muitas vezes ele não entendeu o que aconteceu, mas no fim da sua provação, do tempo de dificuldade que ele passou, ele diz o seguinte, lá em Jó capítulo 42, verso 2, diz assim: bem sei, Senhor, que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não importa aquilo pelo qual nós estamos passando, nenhum propósito de Deus, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado. Ele vai cumprir aquilo que Ele determinou fazer conosco e através de nós. E é isso que pode nos garantir, pode nos dar segurança. O texto continua falando a respeito do amor de Deus, e como o amor de Deus é aquilo que nos garante que o Senhor vai fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. Veja, no verso 31 de Romanos 8, diz assim: que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele Deus que não poupou o seu próprio Filho, Jesus, antes por todos nós nos entregou. Porventura, Ele não nos dará com Ele todas as coisas? Ele está falando o seguinte: se Deus entregou o seu próprio Filho por amor de nós, será que Ele não vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos? Será que a gente precisa se preocupar com aquilo que a gente está precisando hoje? Será que Deus não é capaz de nos suprir naquilo que nós precisamos, uma vez que Ele já deu aquilo que Ele tinha de mais precioso? Deus não segurou nada, Deus não poupou nada em nosso favor. Pelo contrário, Ele deu aquilo que Ele tinha de melhor em nosso favor. Será que a gente, olhando para isso, a gente não pode entender que Deus vai nos suprir em tudo aquilo que nós precisamos? Verso 35 diz assim: quem nos poderá separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Aqui Paulo está falando de várias coisas que podem esfriar o nosso amor, podem nos separar de alguma coisa, podem nos afastar do Senhor, mas nada disso é capaz de nos separar do Senhor. Estou bem certo, é o que diz Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele usa todas as figuras que ele podia, tudo que ele sabia. Olha, não tem nada muito profundo, nem muito alto, nem muito longe, nem muito poderoso, nem principados, nem potestades, nem demônios. Não tem nada tão profundo que Deus não possa nos buscar lá. Não tem lugar da onde a gente possa se esconder da presença do Senhor. É isso que Ele está falando para nós. Que nada pode nos separar do amor de Deus. O amor do Senhor é aquilo que nos garante que Ele vai fazer tudo o que for necessário para que nós nos tornemos, cumpramos o nosso propósito. Cheguemos aonde Deus queria que nós chegássemos. Então, a gente não precisa se preocupar. A gente não precisa ficar com medo. A gente não precisa ficar triste.
Pelo contrário, a palavra de Deus diz para a gente se alegrar. Paulo fala assim: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A gente precisa se alegrar, olhar para essas promessas do Senhor e se lembrar que Ele tem o melhor para nós. Que Ele tem um propósito, Ele tem um chamado. Ele planejou algo a nosso respeito. Ele quer nos tornar parecidos com Jesus. O texto diz que Jesus nos justifica, foi aquele que morreu, mas que ressuscitou. E que hoje está à destra de Deus intercedendo por nós. Veja, morrer por alguém, todo mundo pode morrer. Né? Agora, ressuscitar por alguém, só Jesus ressuscitou. É isso que dá a ele a autoridade que ele precisa para poder interceder junto a Deus. Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós. Ele está falando: Deus, cuida dessa pessoa, fortalece essa pessoa, não permita que ele se afaste, que ele desanime. É o Senhor Jesus, aquele que é poderoso, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus, orando por nós, intercedendo por nós, clamando por nós. Você tem noção da importância que nós temos para o Senhor? O Senhor está intercedendo por nós. E esse amor de Deus, que nada pode nos separar, é que nos garante que Ele está olhando e cuidando da nossa vida. E que o melhor de Deus está preparado para nós. Muitas vezes a gente não vai entender, muitas vezes a gente vai passar sim por momentos de dificuldade, de lutas, de dureza, de tristeza e abatimento, mas mesmo nesses momentos, eu preciso olhar para o Senhor e me lembrar das suas promessas para a minha vida, saber que Ele tem o melhor para mim, e que tudo vai cooperar, vai contribuir para que eu seja transformado naquilo que o Senhor tem para mim. Então, quando as lutas vierem, meu irmão, não fique triste nem abatido. Louve o Senhor: Senhor, o Senhor está me preparando, o Senhor está me tornando mais parecido com o Senhor. As áreas da minha vida que precisam ser transformadas, só são transformadas através dessas situações, que o Senhor está usando para que a gente se torne mais parecido com Jesus. Essa promessa, ela está encapsulada entre dois pontos muito importantes. Ele começa dizendo o seguinte: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, amar a Deus faz parte do princípio que vai me levar a receber a bênção do Senhor. E esse amor que nós temos pelo Senhor é algo que está baseado no nosso relacionamento com Ele. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Amar a Deus significa me alegrar no Senhor. Amar a Deus significa que eu vou começar a gostar daquilo que Deus gosta. Eu vou começar a detestar aquilo que Deus detesta. Aquilo que ofende a Deus também vai ser alguma coisa que me ofende. Eu vou me identificar com o Senhor. E esse tipo de relacionamento com o Senhor vai me levar a experimentar o melhor de Deus para a minha vida. Mas não só isso, e com isso eu quero terminar essa palavra, é o fato de que, no finalzinho desse texto que nós lemos, ele diz assim, versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele começa dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e termina dizendo que nada nos separará do amor do Senhor, nosso Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Jesus tem que ser o Senhor da nossa vida. Você quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida? Primeira coisa, você precisa amar a Deus. Precisa se importar com as coisas que Deus se importa. Precisa obedecer os seus mandamentos. Precisa se colocar vulnerável ao Senhor. Precisa ter um relacionamento pessoal com o Senhor. A gente não ama quem a gente não conhece. A gente ama pessoas com as quais a gente convive. Que a gente sabe que está no coração. Aquilo que aquela pessoa deseja. A gente deseja agradar essa pessoa, não é isso? Então, amar a Deus é a primeira condição para a gente experimentar essa bênção do Senhor. E amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. Mas também significa ter Jesus como Senhor da nossa vida. A Bíblia diz que um dia todo joelho vai se dobrar diante do Senhor e reconhecer que Ele é Senhor.
Mas nós temos o privilégio de hoje, voluntariamente, porque nós o conhecemos, porque temos experimentado, temos andado com Ele, nos dobrarmos diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Senhor de todas as coisas. Viver uma vida de prostração ao Senhor, de adoração ao Senhor, de submissão ao Senhor, de submeter as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas prioridades, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. A gente quer muitas vezes consertar o nosso casamento, a gente quer muitas vezes um emprego melhor, quer uma vida melhor, mas a gente não se submete ao Senhor. A gente vive a vida como se a gente pudesse controlá-la completamente, como se a vida fosse nossa, quando na verdade a nossa vida pertence ao Senhor. Nós fomos comprados, lembra-se disso? Nós fomos comprados por preço. Nós pertencemos ao Senhor. Nós podemos sim experimentar o melhor de Deus para a nossa vida, mas isso está reservado para aqueles que amam a Deus e se submetem ao Senhor, têm o Senhor Jesus como Senhor das suas vidas. Nada pode nos separar do amor do Senhor. Nós estamos cercados por Ele, mas Ele quer que nós nos posicionemos, quer que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e reconheçamos Jesus como Senhor das nossas vidas. E quem é Senhor determina aquilo que a gente faz, quando a gente faz, com quem a gente faz. E se a gente não estiver disposto a nos submetermos ao Senhor, a gente não vai experimentar aquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Deus tem isso para todo mundo, Ele fez um chamado para todos nós. E nós podemos responder sim ou não, como Jesus falou naquela parábola. Alguns responderam sim, eu vou participar dessa festa, mas uma grande maioria diz que não. E nós temos essa liberdade. Embora o Senhor tenha nos predestinado, Ele nos fez um chamado, e nós temos a liberdade de dizer sim ou não. Qual a resposta que você vai dar para o Senhor hoje? Você quer experimentar a bênção de Deus na sua vida? Quer que todas as coisas cooperem para o seu bem? Quer viver uma vida em que você não precisa se preocupar com aquilo que vai acontecer, porque você sabe que tudo que acontecer, Deus está no controle e tem um propósito para aquilo e vai tornar aquilo uma bênção na sua vida? Precisamos amar a Deus, buscar o Senhor de verdade, nos deleitarmos no Senhor, é o que diz o Salmo. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Esse salmo é tão especial, porque às vezes a gente acha que Deus vai fazer tudo o que eu quero. Aliás, é muito comum você ver no aniversário das pessoas, as pessoas falarem assim, que Deus conceda todos os desejos do teu coração. Eu tenho medo dessa oração, porque às vezes isso é mais uma maldição do que uma bênção. O meu coração é tão corrupto, às vezes eu desejo coisas tão ruins, coisas que vão me afastar do Senhor. Mas quando eu me alegro, eu amo ao Senhor, quando eu me deleito no Senhor, Deus começa a transformar o meu coração e alinhar o meu coração à sua vontade. De modo que eu vou começar a desejar coisas que Deus deseja. E com essas coisas, não tenho problema de que o Senhor satisfaça os desejos do meu coração. Ele vai transformar os desejos do meu coração naquilo que Ele tem e deseja para mim. Amém? Então, ame a Deus, ame ao Senhor. Submeta-se ao senhorio de Jesus. E assim nós vamos experimentar todas as coisas cooperando para o nosso bem. Vamos viver em paz, felizes, plenos no Senhor, porque Ele tem o melhor para nós e nada pode nos afastar do seu amor por nós.